Jesus responde os seus questionamentos. Eu simulei aqui algumas perguntas que muitas pessoas fazem acerca de Jesus. Quem é Jesus? Será que ele é o Messias? Quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Eu simulei algumas perguntas aqui nesse estudo e vou estar compartilhando aqui com vocês. Inclusive, quero falar para quem está aí na internet, quem quiser minhas pregações, meus estudos, só entrar em contato comigo, eu envio direto aí por e-mail, tá bom? Se vocês quiserem. Então, Jesus responde os seus questionamentos. Quando uma pessoa chega para mim e pergunta quem eu sou, eu respondo para essa pessoa: eu sou o André Vitor. Eu sou um músico, guitarrista, cantor, pregador do Evangelho eterno de Jesus Cristo. Sou um pregador da palavra, o pastor fundador do Ministério Internacional do Evangelho Eterno, Ministério ID. Nós temos um núcleo aqui em São Gonçalo, que é aqui na minha casa, e tem a igreja lá em Angola. Então, tudo que me perguntasse, eu responderia. Quando alguém pergunta sobre nós respondemos para essa pessoa quem nós somos. Agora, e se fizéssemos esta mesma pergunta para o Senhor Jesus Cristo? O que ele responderia? Muito provavelmente, ele também começaria respondendo: eu sou, mas Jesus Cristo, ele é uma pessoa diferente de todos nós. Aliás, Cristo, e na Bíblia Sagrada, nós podemos ver Jesus dizendo quem ele é para muitas pessoas. Para muitas pessoas. E de repente você chegou aí de paraquedas e tem muitas dúvidas também sobre Jesus, tem muitos questionamentos sobre Jesus. Então, nós vamos perguntar ao próprio Jesus e ele nos responderá através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Beleza? Então eu separei aqui algumas perguntas. Primeira pergunta. Jesus, quem é você? Ou Jesus, quem é o Senhor? Aí a palavra de Deus em Apocalipse 1:8 vai dizer o seguinte. Apocalipse 1:8: eu sou o Alfa e o Ômega. É Jesus que está dizendo, tá? Eu só estou lendo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Opa! Jesus aqui está dizendo que é o Senhor que é, que era e o que há de vir, e que ele é o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega, nós lemos aqui no texto, são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Isto significa então que Jesus é o princípio e Jesus é o fim. Isto significa que Jesus é o eterno. Ele é o Senhor e Rei do passado, do presente e do futuro. E isso significa que se ele é o eterno, sem Jesus em nossas vidas, nós não temos a eternidade. Nós não teremos a vida eterna. Será que Cristo, então, é o Alfa e o Ômega de nossas vidas? Será que Cristo é o Alfa e o Ômega da tua vida? Nós devemos, como cristãos, honrar aquele que está no princípio e no fim de toda a existência.
Lembrando para vocês que o tema desse estudo aqui é Jesus responde os seus questionamentos. Segunda pergunta. É parecida com a primeira, tá? É parecida com a primeira, mas é de propósito. Jesus, quem é você? Eu sou o que vem com as nuvens. Todo olho me verá, até os que me transpassaram. Todo olho me verá, até os que me transpassaram. Isso está escrito em Apocalipse 1:7. Perceba que quanto mais nós perguntamos, irmãos, a Cristo, mais Ele nos responde através da palavra de Deus. E é interessante notar também que Cristo nos advertiu também que nem todos que virem em nome dEle, né, falando em nome dEle, pertencem a Ele, tá bom? Tem muita gente que diz que é de Jesus, que veio em nome dEle. Não pertence a Ele, não. E Ele já disse isso. Em Mateus 24, 4, 5, está escrito o seguinte: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, não se deixe enganar, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, tá bom? O nosso tempo que a gente vive também é um tempo de muito engano espiritual, muita fraude espiritual, muito falsário, muito pregador falsário. Vocês têm que ter conhecimento bíblico para saber quem está dizendo a verdade, quem está ensinando a verdade, quem está ensinando a mentira, quem está falando a mentira. Jesus respondendo isso: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos serão enganados. Terceira pergunta: Jesus, você é o Messias esperado pelos judeus? Marcos 14, 60 e 62, ele vai responder essa pergunta, se ele é ou não o Messias esperado pelos judeus. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse, és tu o Cristo? O Cristo é o Messias. És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhes, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Eita glória! Mais uma vez ele disse que ele é o Messias. Que você, Israel, rejeitou. Chora, Israel. Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, e ele te ouvirá, e do inimigo te libertará. Mas vocês um dia, Israel, vocês vão reconhecer esse mesmo Messias. Vocês sofrem muito, é verdade. Mas um dia, vocês vão reconhecer esse Messias. E ele, este Messias aqui, ele lhes enxugará todas as lágrimas dos olhos. Alguns dizem que Jesus é um espírito. Eu já ouvi essa conversa muitas vezes, já tentaram me ensinar isso. Um espírito muitíssimo evoluído. O maior de todos os espíritos. Outros diziam, em sua época, que Jesus era Elias, uma espécie de reencarnação de Elias. Outros falavam que era João Batista, uma espécie de reencarnação de João Batista. E por causa de afirmações e pensamentos errados sobre ele, Jesus mesmo perguntava aos outros quem ele era, para saber o que pensavam
dele. Veja em Lucas, capítulo 9, do versículo 18 ao 20. Aqui em Lucas, o apóstolo Pedro declara que Jesus é o Cristo, novamente, o Messias prometido. Lucas 9, 18 ao 20. Alguém achou aí Lucas 9, 18 ao 20? Leia ele. O que está escrito aí? Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Continua? Eu já cheguei ao vídeo. Continua? Mas vós perguntou: ele quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. És o Cristo de Deus, o Messias. Então Pedro aqui também está afirmando que ele é o Messias de Deus. Vamos continuar as perguntas. Eu estou fazendo um monte de pergunta parecida, mas é de propósito. Jesus, quem é você? João 6, 48, 57. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou um pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esta sua carne a comer? Versículo 53, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Jesus, ele é o pão da vida eterna. Quinta pergunta. Agora nós vamos relembrar um fato muito triste e lamentável, que a torcida do Corinthians, uma parte, né? Da torcida do Corinthians, uma parte, fez no Carnaval de 2019. Agora as perguntas vão começar a serem modificadas. Jesus, foi o diabo da Gaviões das Infiéis do Carnaval de 2019 que tirou a sua vida? Ou foi um ato espontâneo seu se entregar em favor da humanidade? João 10, 17, 18, Jesus vai lhe responder: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Vou repetir: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, essa aqui eu deixo para os Gaviões das Infiéis, que no Carnaval de 2019 encenaram aquela cena ridícula e mentirosa de um diabinho metendo tridentezinho em Jesus lá no desfile de Carnaval, né? Eu costumo dizer que Satanás, Lúcifer, diabo, capeta, Beelzebub, seja lá o nome que vocês queiram dar a esse desgraçado, ele não foi páreo para um arcanjo chamado Miguel. Arcanjo, anjo.
Houve uma batalha no céu, e Miguel e seus anjos deram um pico no traseiro de Satanás, e ele veio parar justamente aqui, nesse lugar aqui. Então, se um anjo como Miguel, se Satanás não foi para um anjo, que dirá para Jesus? Né? Eu não vou nem comentar isso aí. Meu filho de 9 anos já sabe disso. Os que vivem ainda nas trevas da ignorância e ainda querem viver nas trevas da ignorância, quando perguntam quem Jesus é, ele lhes responde o seguinte: João 8, 12, 32. Você só vai saber quem Jesus é se ler a Bíblia. Se não ler a Bíblia, você não vai saber quem Jesus é. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aí, Gaviões das Inquiéis. Sigam a Jesus, que vocês saem das trevas. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então vejam bem que ele está sempre falando: eu e o Pai, eu e o Pai, eu e o Pai, eu sempre, ele e o Pai. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: onde está o teu Pai? Totalmente cegos. Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Ele poderia ser preso por isso aqui, porque ele se fez com Deus. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Dizem, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vós vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus não é deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Ele está dizendo toda hora quem ele é, mas eles não conseguem saber quem é Jesus, como muitos hoje. Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Mais uma vez Jesus está falando que ele e o Pai são um só, que ele nunca está só, ele e o Pai estão juntos. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes nas minhas palavras,
verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus, quem são verdadeiramente seus discípulos? Os que permanecem na palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece verdadeiramente Jesus, segue suas palavras, é livre. Quem o ignora, está em trevas e está preso. Pergunta de número 6. Jesus, é verdade que quem te vê, vê também ao Pai? Devemos acreditar nisso? João 14, versículos do 6 ao 11, Jesus lhe responde. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras, dos mesmos atos miraculosos. Crede-me, Filipe. Vocês lembram dessa pergunta aqui? A pergunta foi a seguinte: Jesus, é verdade que quem te vê, vê também ao Pai? Então eu vou perguntar a vocês que estão aqui. Quem vê Jesus, quem viu Jesus aqui, viu também ao Pai? Amém. Viu? Pergunta 7. Jesus, todos dizem que são seus seguidores. Todos dizem que são seus discípulos. Quem são verdadeiramente seus discípulos? De novo, Jesus dizia aos judeus que criam nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, é a verdade que vos libertará. João 8, 31, 32. Agora, para a gente chegar na parte final, nós faremos as últimas perguntas. Pergunta 8. Jesus, é verdade que o Senhor existia antes de Abraão? Essa pergunta aqui eu estou fazendo, mas alguém fez essa pergunta para Jesus. Vocês já leram, eu vou relembrar vocês. Jesus, é verdade que antes que o Senhor existisse, vir a terra, o Senhor já existia antes de Abraão? Abraão chegou a te conhecer? João 8, 53, 58. Eu vou ler do 52, um pouquinho antes. Disseram, pois, os judeus, agora reconhecemos que tens demônio. Olha os judeus falando com Jesus. Agora reconhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Versículo 54. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é de nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. O qual dizeis que é vosso Deus. Dizer que é Deus, que é o meu Deus, é uma coisa. Mas ser verdadeiramente Deus é outra coisa diferente. Vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, olha agora, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Epa. E viu-o. Opa. E alegrou-se. Opa, de novo. Agora, olha só.
Disseram-lhe, pois, os judeus, versículo 57, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? E aqui vem a resposta derradeira de Jesus, dizendo que ele é Deus. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. É aquele mesmo eu sou lá de Êxodo. Senhor, quando eu for a Israel e eles perguntarem o teu nome, o que eu direi? Disse que eu sou, lhe enviou. Eu sou falou com quem? Moisés. Né? E Jesus está falando aqui, antes que Abraão existisse, eu sou. Pergunta nona. Jesus diz que todos os caminhos levam até Deus. Todos os caminhos. Um monte de gente que eu encontro aí na rua diz que todos os caminhos levam até Deus. Mas quem verdadeiramente disse ser a ressurreição e a vida eterna? João 11, 25 e 26. Jesus vai te responder também. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Esse papinho furado de que todos os caminhos levam a Deus, não dá, não dá. Jesus afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para chegar até Deus, Ele é a verdade acerca de Deus e a vida eterna prometida por Deus. 10ª pergunta. Jesus, Pilatos tinha autoridade sobre a tua vida? João 19, do 9 ao 11. Jesus, Pilatos tinha autoridade sobre a tua vida? E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu, nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Pilatos, dorme com essa, Pilatos. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos nunca teve poder ou nenhuma autoridade sobre Jesus. Nunca teve. Ele achava que tinha, né? Ele achava que tinha, mas ele não tinha. 11ª pergunta, estou acabando. Jesus, os anjos não recebiam adoração, que só a Deus pertence, e só Deus recebe adoração. O único anjo, Senhor Jesus, que quis ser adorado foi Satanás, Lúcifer, que lá na tentação no deserto falou para o Senhor, se prostrado me adorares, te darei todos os reinos e glórias deste mundo. Esse anjo quis adoração, mas os anjos não recebem adoração. É verdade que Tomé, um judeu monoteísta, só crê que há um Deus, lhe chamou de Deus? João 20, do 24 ao 29. Jesus e Tomé irão lhe responder. Ora, Tomé era um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Quando Jesus ressuscitou e apareceu pela primeira vez, Tomé não estava entre os discípulos. Disseram, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado,
de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chamou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não preciso ver Jesus para crer. Eu simplesmente creio e eu irei vê-lo no futuro. Tomé creu e você também crê. Amém? Amém. A fiel testemunha de Jesus Cristo já nos disse muita coisa sobre ele. Agora e você? Vocês que estão aqui, vocês que estão aí na internet, vocês já falaram de vocês para Jesus? Porque Ele também quer ouvir de vocês. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer que você o conheça através da leitura do Evangelho Eterno. Então, 12ª pergunta: quem é você para Jesus? Quem é você para Jesus? Quem somos nós quando aceitamos, quando reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz por nossas vidas? 2 textos. João 1,12 e 1 Pedro 2,9 vai te responder. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vou ler de novo. Mas a todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? De Deus, aos que creem no seu nome. E 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita. Quem crê no nome? Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 14ª pergunta: Jesus, sua volta irá demorar muito? E Apocalipse 22, do 12 ao 16. Jesus vai responder: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eis que cedo vem, foi a primeira resposta dele. Então não se esqueçam que, para quem é o eterno, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos, vice-versa. Cedo ele vem. Então não esperem muito para reconhecer o sacrifício e entregar as vossas vidas a Ele, a Jesus Cristo. Ele tem o poder de lhe salvar. Ele tem o poder de escrever o seu nome no livro da vida. E Ele tem o poder de te dar a vida eterna. Esse foi o estudo de hoje, aqui no núcleo do Ministério de São Gonçalo, dia 29 de 10 de 2023. Jesus responde os seus questionamentos.
Se você tem algum questionamento, meu irmão, minha irmã, meu amigo aí na internet, sobre Jesus, o melhor local para procurar respostas chama-se a Bíblia Sagrada. E eu me encontro aqui à sua disposição para te ajudar no que for possível, para te apresentar o Jesus ressurreto que a Bíblia apresenta. Tá bom? Então que Deus nos abençoe e, querendo Deus e permitindo, na próxima semana eu estarei aqui novamente para vos dar mais um estudo ou vos pregar uma mensagem. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Qual for o seu problema? Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda assim